De conversa boa, todo mundo quer participar. O antagonista também. Nossa equipe recebe convidados especiais para um bate-papo leve e divertido sobre as experiências de cada um. Podcast OA. Conversa boa de ver e ouvir. Salve, salve! Eu sou Felipe Moura Brasil, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Podcast OA, o nosso programa semanal. É verdade que às vezes a gente tem algum problema aqui, ou tem muito escândalo no debate público, a gente acaba não conseguindo fazer o podcast numa semana, mas a gente tenta fazer todas as semanas, vai ao ar às segundas-feiras, às 19h30, no canal de YouTube de O Antagonista, sempre com um convidado presencial para a gente falar sobre a trajetória dele, sobre os seus posicionamentos, sobre o que ele pensa da vida e aprofundar certos temas que ficam ali no canto do debate público, muitas vezes não devidamente esmiuçados. E hoje eu tenho a honra de receber aqui um cara em cujo podcast eu já fui 4 vezes. Então, o mínimo que ele podia fazer era vir uma vez no nosso podcast. Senhoras e senhores, ele que é um multiartista, Rogério Vilela. Não minta. Foi a primeira vez que você me convidou. Eu não vim antes porque você não me convidou. Então... Desculpa esfarrapado. Tá certo. Mas virei mais vezes também. Obrigado pelo convite. Rogério, nos encontramos em um churrasco. É verdade. O convite foi feito no churrasco. E eu, bebendo, aceitei. Agora tem que vir. Demorou 2 semanas, né, depois do churrasco para vir, mas acabou vindo. Rogério Vilela, vocês sabem, ele tem o podcast Inteligência Limitada, que é um fenômeno de audiência no YouTube, é alguém aí muito influente nas redes sociais e consegue dialogar com todo mundo, né? A gente vai falar a respeito disso também, mas tem todo um histórico aí como ilustrador, roteirista, quadrinista, stand-up comedy, ator, aeromoça. Aeromoça? Comissária de bordo? Comissária de bordo. Rogério Vilela, eu estava conversando até com a sua assessora, que chegou mais cedo do que você. Verdade. Ela sempre antes de mim. E ela estava me contando que foi na pandemia que o Inteligência Limitada começou. Eu não tinha feito essa associação. Né? Então, quer dizer, você é um dos raros exemplos de alguém que empreendeu na pandemia de uma maneira que depois acabou sendo muito bem sucedida. Na verdade, acho que reinventar, na verdade, né? Porque... Pandemia, imagina que eu estava trabalhando como comediante stand-up e de repente todos os shows caíram. E você é um comediante, você não tem uma grana garantida. Você ganha por show, você ganha por evento. Então, eventos e empresas caindo, shows marcados caindo. No começo você achava que era 15 dias, mais 15 dias, mais um mês. Depois você percebeu que o teu setor seria o último a voltar, porque é aglomeração de pessoas. E aí bate o desespero, porque você tem uma grana guardada, você tem família, e você vê aquilo lá sendo consumido aos poucos durante a pandemia. E aí eu pensei, eu tenho um estúdio em casa, o que eu posso fazer? Eu já fazia alguns conteúdos para o meu canal e estava se começando a fazer mesacasts, né? Esse formato de podcast filmado, com câmeras e tudo mais. Eu participei de um podcast, foi muito legal. E aí falei, vou fazer lá no meu porão, eu tenho um estúdio já lá. E foi daí que nasceu, em novembro de 2020. Vamos fazer 5 anos agora, em novembro. Pois é, eu não tinha essa dimensão de que é relativamente recente, porque para mim 2020 foi ontem, né? Pois é. Estou aqui no jornalinho há 20 anos já. Pois é. 2020, porque pelo tamanho, né, foi um fenômeno, assim, foi um casamento ali, claro que do seu talento, da sua capacidade, mas também de um momento eu acho que as pessoas estavam procurando esse tipo de conteúdo. Muita gente em casa, quer dizer, todo mundo em casa, querendo consumir conteúdos. Tem uma hora que você já assistiu os filmes que tinha que assistir, ouviu as mesmas músicas, e aí esse debate diário com pessoas, papos de 2 horas, 3 horas, você conhecer mais sobre um assunto, sobre uma pessoa, de repente caiu no gosto desse público que estava em casa à toa, né? Esperando... E aí você mantém as pessoas lá encarceradas durante 4 horas sem acabar. O convidado olha o relógio assim, eu ainda estou aqui. Já fiquei com umas 4 horas e meia lá conversando no Inteligência Limitada. Maravilhoso. Aqui a gente tem 1 hora só, porque o estúdio tem outras coisas, a gente tem que fazer programa ao vivo. Recorde são 11 horas. São 11 horas de programa. Quem foram os loucos? Foi um debate sobre criacionistas e evolucionistas. 11 horas é pouco, então. É pouco. Não deu tempo. Não, um debate milenar. O debate terminou, eles continuaram discutindo em vídeos em cada canal. Até hoje tem essa discussão.
entre eles. Isso costuma acontecer com diversas outras tretas, até porque você abriu o seu podcast para debates. Inclusive, a gente está fazendo essa gravação na esteira aqui, quer dizer, nesse momento ainda está repercutindo um debate entre o Arthur Duval do MBL e um MC Smith, a respeito dessa questão de apologia do crime, da prisão, em funks, da prisão do MC Pose, que depois acabou sendo liberado. E eu vi, a gente estava vendo aqui mensagem na rede social, que às vezes você, diante da discussão deles, é que acaba sendo atacado. É como o time do cara perde e ele acusa, ele acusa a CBF de ter marcado aquele jogo. Fala, como você marcou esse jogo? Meu time tomou de 5-0. Então, quando alguém vai muito mal no debate, isso já aconteceu tanto no espectro da direita quanto da esquerda, esse espectro fica muito chateado com a pessoa por ter aceitado ir, por ela não estar preparada, e por mim de falar, você tem objetivos obscuros de tentar destruir tal espectro político, quando na verdade é só um palco, entendeu? As pessoas normalmente elas tretam ou elas começam a discutir na rede social, aí marcam um debate e me marcam. Quer que seja lá no Inteligência, Vilela, você topa? Aí eu falo, topa, as regras são essas, a gente tem regras lá sobre tempo, sobre postura e tudo mais, topam e marcamos uma data. Simplesmente isso. É muito difícil, a não ser os que são mais temáticos, que aí eu mesmo vou atrás dos participantes e marco, por exemplo, temas religiosos ou temas de divulgação científica, que aí são coisas que eu quero saber mesmo. Vamos saber sobre Apocalipse nas escrituras, quem pensa de um jeito, quem pensa de outro, judeus e cristão, qual a diferença sobre o entendimento de Cristo, esse tipo de coisa, aí eu marco e penso nos convidados. Mas quando é uma pessoa contra outra e elas estão discutindo nas redes sociais, normalmente isso daí vaza, alguém deles ou alguém no negócio fala, marquem lá no Inteligência Limitada, ou me marca, e aí eu já falo, vocês querem, aqui tá aberto. E aí pode ser qualquer tipo de debate. E quando envolve alguma militância, a militância ela fica triste que você não interveio para salvar o influencer ou o político de estimação dela. Não posso. Você não jogou uma boinha, você estava vendo a pessoa ficar encurralada com uma argumentação contrária e você não ajudou, você não é um juiz bom. Pois é. É mais ou menos isso. É o famoso Vilela me salva. Não posso, né, cara? O que eu posso é fazer respeitar o tempo. Ontem um dos convidados estourou muito tempo, falei, acabou seu tempo. O outro convidado cedeu o tempo dele pro outro, mas era um banco de horas e um deles estourou muito mais, fez 20 minutos a mais do que o outro, entendeu? E nesse aí teve aquela discussão de repudia o Comando Vermelho, fala que é bandido. Fala na cara, aqui na você câmera. Deseja que seja preso, que seja eliminado se entrar em confronto com a polícia. Teve esse tipo de coisa. Exatamente. Então fala também que os políticos são não sei o quê. Eu falo. Não, mas fala você então. Então... E tem momentos realmente que a gente fica preocupado, cara. Normalmente de 90% dos debates são tranquilos, mas acho que 2 ou 3 debates a gente fica meio preocupado de falar, encerramos, o que a gente faz, como que... Aí normalmente eu chamo o chat, pergunta do chat, porque aí os ânimos vão num crescente, você fala, vai pro físico... Eles vão se pegar lá fora. Não, lá fora não. Se for lá fora, tudo bem. O problema é dentro, tem câmeras. Tudo na casa do Rogério Vilela. Exato. Eu fui lá uma vez, aí acabei puxando um assunto de trânsito de São Paulo, porque eu sou carioca. Falei, como é que vocês aguentam o trânsito de São Paulo? Ele falou assim, mas que trânsito? Eu não saio de casa. Eu pego o elevador. Eu desço do elevador e desço 3 andares, assim, eu tô no porão. Exato. E ele é totalmente separado, você viu, né? Entra pela garagem, tem uma entrada toda separada da minha casa. Minha casa, quando você entrou pela garagem e passou pela academia... Passando aquela porta tem a churrasqueira e tal, e de lá pra cima é minha casa, assim, a sala, não sei o quê. Então ela fica totalmente separada. Mas alguém já brigou lá, saiu no tapa mesmo? Não, nunca. Cara, normalmente, mesmo ontem, dando como exemplo, que foi bem... Uma hora, estavam bem agressivos um com o outro. Cara, eles ficaram mais 1 hora conversando entre eles lá, de boa. Um dando toque pro outro disso, não sei o quê, porque o MC quer se tornar político, aí ele falando, eu acho melhor você se candidatar por São Paulo ou não pelo Rio e tal. O MC, o Arthur foi embora, o MC ainda ficou mais 1 hora lá com a gente falando sobre música, sobre Michael Jackson, eu e o Lenny, que também é músico. Então, assim, normalmente o pessoal acha que acaba e fica treta. Não, quando acaba, tá todo mundo tranquilo e aí
tem uma mesa de comida, a gente fica comendo, bebendo, e aí fica tranquilo. Então, muitas vezes eu vejo que é muita coisa que o pessoal vai lá pra fazer corte mesmo. Eles se exaltam, coloca dedo na cara, depois acaba, os caras dão a mão, beleza? E tipo assim, não é que vão virar amigos. A sua persona pública já atuou ali para... Todo mundo sai satisfeito, eu tenho corte pra minha rede social, vou crescer em números. E aí todo mundo ganha, né? Eles ganham, nosso canal ganha relevância, então é bom pra todo mundo. Né? Exatamente. E você, muitas vezes... você tem que entrevistar pessoas que estão falando coisas com as quais você não concorda. Sim, sim. Isso acontece, ou às vezes até radicalmente discorda, embora você mantenha assim, uma serenidade, você é uma pessoa muito legal com quem se conversar. Né? Então o pessoal tem o maior prazer de ir lá. Não tem pegadinha não assim. Tem pegadinha, não tem Se alguém for lá, o Vilela vai me pegadinha, vai me colocar em mais um... Não, eu vou te deixar falar, posso não concordar, vou colocar um ponto e falar, pô, será que é isso mesmo? Ó, eu acho que não é assim, tal convidado falou, mas se ele continuar com aquilo, ele fala durante 2 horas. Por exemplo, foi um cara defender a Coreia do Norte. Ele tem... E com argumentos, com livros e tudo mais. Eu deixei ele falando, coloquei meus pontos, mas eu não vou ficar falando, eu acho que é mentira, eu acho que não sei o que, não. Depois eu trago uma outra pessoa que dá uma outra visão da Coreia do Norte. Foi assim com Cuba. Eu tive pessoas com visão pró e contra Cuba lá. E programas longos, assim, com a pessoa com total liberdade de falar. Você faz aquela pergunta... É isso mesmo? Fala mais um pouquinho. Tem certeza mesmo? Não é isso que o pessoal fala. E quando o pessoal fala tal coisa? Tão errado. Mas sério? Então, assim, eu faço o contraponto de quem está assistindo, que gostaria de perguntar aquilo, mas não de forma ofensiva, né? E quando a pessoa vai se aprofundando num terreno bastante espinhoso, você já imagina que o pessoal vai cortar essa parte, vai comentar nas redes sociais, vai compartilhar. Sim. Então tem, evidentemente, uma vantagem para o programa. Quando é alguma coisa ingênua, que a pessoa não tem noção de que aquilo vai ser ruim para ela, eu dou um toque no ar mesmo. Eu falo assim, você não quis dizer tal coisa, ou então, eu entendi o que você quis dizer. Já teve um convidado que falou, putz, eu sou meio autista, sabe? Eu falei, eu acho que você usou o termo errado, mas você quer dizer que você é assim, assim, assado. Então, é melhor do que usar o termo autista. Porque senão eu sei que depois vão recortar isso e falar, não se usa o termo autista para isso. Porque ele querendo falar que ela é introspectivo e tal. Claro. Quando eu vejo que vai dar problema pro cara, eu dou uma chance dele refazer quando é na ingenuidade, quando não é uma posição agressiva que o sujeito tem. Exato. E a maior audiência foi a entrevista com o Bolsonaro, foi na época eleitoral? Foi, eu acho que dificilmente vai repetir isso, porque a gente teve a eleição mais polarizada de todos os tempos. Era há uma semana do segundo turno. E tava uma corrida dos presidenciáveis indo em podcasts, sempre um batendo no número do outro. Então o Lula foi no Podpah, deu, sei lá, os números podem não ser corretos, mas sei lá, deu 600 mil. Aí o Bolsonaro foi não sei aonde, deu 1 milhão. Aí o Lula foi no Flow, se eu não me engano, deu 1.100.000, sei lá. E aí o Bolsonaro foi no meu programa e deu 2 milhões. Estamos falando tudo de audiência ao vivo, né? De gente ao vivo assistindo. Então foi isso, assim. Tava uma corrida de ver quem trazia mais gente, porque isso também era uma moeda, era uma força para mostrar, olha a força que eu tenho nas redes. Então quer dizer que as pesquisas estão certas ou as pesquisas estão erradas. Então tinha muito essa preocupação. Então você via que no programa Um Dia, o Lula tinha anúncio do Bolsonaro no meio do podcast. E vice-versa, no do Bolsonaro aparecia do Lula. Então, as equipes também estavam injetando dinheiro para colocar propagandas nos podcasts do adversário também. Foi uma coisa maluca, que eu achei que não ia se repetir essa polarização, mas aconteceu nessa última eleição para a Prefeitura de São Paulo, que também foi, não em números, mas em projeção nacional foi um absurdo, né? Cadeirada, soco. Presença do Pablo Marçal, que deu uma esquentada ali nos outros, saiu da Atena. Se deixou irritar também. Boulos foi para cima, a Tabata também bateu. Tabata, Marina Helena e o Ricardo Nunes, que acabou se elegendo. Que o Ricardo Nunes que nem ficou. Que não ficou fazendo nada. Ele só deixou o pessoal se batendo. Exato, é o jogar parado. Né? Exato, é o que jogou parado e ganhou. Ele viu a cadeira passar. Ele falou, não é comigo. Documento falso ser publicado e tal, tô aqui. Exato. Muito bem. Mas é legal isso, né? Um programa de internet, ele ser tão relevante a ponto de influenciar uma eleição ou de ser
um lugar onde as pessoas queiram estar para colocar ideias sem edição, ao vivo, em que ela pode falar livremente, que é o contrário de um programa de televisão que tem tempo, que tem edição às vezes, que tem pauta e tudo mais. Sim. Então, o podcast virou realmente agora um lugar onde as pessoas vão e sabem que lá, no mínimo, ele vai ter a liberdade de falar a coisa boa ou a besteira dele e todo mundo vai chegar ao público. Exatamente. Eu fui brincar aqui de cadeirada, quase perdi o que eu ia brincar com você, o quê? que é o Flow é o seu maior concorrente? O Igor virou um inimigo? Vou botar aqui vocês dois para debater. Não, inimigo de maneira alguma. Tô provocando. Hoje em dia a gente... Viajei com o Igor e tal, dou bem com os dois. O Igor é parceiro. Eu sempre falo em todo lugar que eu vou que eu não existiria o meu podcast se não fosse o Flow. Eles não só que bonito. Me ajudaram com equipamento no começo, é assim que se faz, não é assim, nossa métrica é assim e tal, como eles me emprestaram o estúdio nos 2 primeiros programas. Os meus legal. 2 primeiros programas eu fiz lá no Flow. Porque eu falei, não, vou fazer aqui e depois eles me ajudaram a montar lá no meu estúdio. Então, assim, a gratidão absurda. Tanto o Monark quanto o Igor me ajudaram muito. E hoje em dia, eu os ajudo também. A gente troca convidados, troca contatos e tal. Eu não vejo como concorrente. Mas dos podcasts generalistas, hoje em dia, ficaram poucos, né? Eu acho que só eu e o Flow, só a gente e o Flow mesmo. Porque o Podpah, ele acabou segmentando mais a esquerda... podcasts que levam esquerda, direita, centro, web comunista, tudo, ficou mais o meu e o dele. E o meu ainda, a gama, o arco é muito maior ainda de pessoas que eu levo. Entendeu? Por o fato de eu fazer mais programas, eu levo pessoas mais distintas do que o Flow hoje em dia. Mas se fosse pensar como concorrente, o Flow e o Inteligência hoje que são o mesmo tipo de programa, com a diferença é que eu faço programa temático, faço debate, e eles não fazem. Então, eu ramifiquei para outros formatos. E, assim, acho que tem um ponto em comum, que vocês dois são figuras que conversam como cidadão comum. Exato. Quer dizer, é o representante do povo ali, numa conversa informal, sem aquele oficialismo, sem aquele formalismo da velha imprensa. Então, isso acaba tendo uma conexão muito grande, principalmente com o público jovem. Pois né? é. Aliás, vocês têm um monitoramento? Tem. É de fato um público mais jovem? Eu imagino que o Podpah tem um público mais jovem do que o meu. O meu é de 25 a 30 e poucos. Aquela faixa grande é isso. Jovem mesmo, assiste uma ou outra entrevista, mas meu público é um pouco mais... Sim, mais é o adulto relativamente jovem. Exato. Vamos falar um pouquinho da sua trajetória. Primeiro, para a gente não esquecer, mostrar o livro. Deixa eu mostrar aqui para a câmera. O livro? Esse livro que eu já tenho autografado. Você tem uma edição só preciso capa dura. comprar o tempo para ler agora. Estou devendo essa leitura para fazer a minha análise. Fala aí o título, Ligue os Pontos. Jogos do Apocalipse. É uma série de livros, esse é o primeiro, o segundo eu estou escrevendo. Você tem uma versão em capa dura que foi pro pessoal que fez o crowdfunding, né? E agora a gente está lançando para todo mundo em capa mole, uma edição mais barata agora que é para atingir uma galera maior aí. E é um universo fantástico, tipo O Senhor dos Anéis? Você tem influência de quê para escrever dessa maneira? Influência de Stephen King, a Neil Gaiman, ou Alan Moore, tem muita influência de quadrinhos, muita influência de filmes. É um thriller, né? É um suspense com realidade fantástica, onde tem anjos, demônios e seres ancestrais. E trata dessa humanidade, da civilização como a gente conhece, mas se algumas coisas que aconteceram no decorrer da história tivessem influência de outros seres e não só as nossas decisões. É como se outros seres estivessem jogando com a gente participa de jogos muito antigos, e a gente joga sem saber. Então o que a gente acha que é livre-arbítrio ou destino, na verdade tem pessoas manipulando a gente com esses jogos. Mas tem um ponto de reflexão sobre o comportamento humano, em que medida? Quer dizer, porque muitas vezes você está num terreno fantástico, você está num universo paralelo que não é o nosso, tem anjo, tem demônio, às vezes tem monstro no filme, na literatura, só que no fundo tem um elemento ali comum que interessa a todos, que é como você reagiria nessa situação, ajuda ao próximo, não é o egoísmo, que elemento você consegue destacar? Cada livro eu trato de um tema em específico, né? No primeiro livro, eu acho que o tema que eu mais trato é sobre paternidade, porque o personagem principal ele perdeu o pai e ele descobre que o pai provavelmente está vivo e faz parte desses jogos, ou é um personagem muito especial.
Fala sobre vingança, sobre paternidade. Agora, o segundo que eu estou escrevendo basicamente é sobre memória. Sobre o que é memória, o que a gente pode confiar, no que a gente lembra, o que não lembra, o que pode ser implantado, o que pode ser memória falsa. Então, o segundo livro é basicamente sobre memória. E sempre são histórias pessoais. Aqui são 4 personagens principais, cada um com seu ponto de vista. Cada capítulo abre com o nome de um personagem e é o ponto de vista dele. Então, a gente tem o Marcel, que é um cara que faz stand-up comedy, ele está começando como comediante, entendeu? E ao mesmo tempo ele é jogado nesse jogo. A Beatriz, que é uma quadrinista, então tem uma parte minha em cada personagem. Uhum. Tem o vilão da história, que é um cara que é... Eu não posso falar muito sobre ele, mas também que ele está envolvido nesse jogo. E você conhece cada personagem a fundo, assim, as motivações e essa coisa humana de tentar encontrar a verdade mesmo. E muita coisa você pode seguir o jogo, ele se passa em vários países, em vários lugares, por isso que chama Liga os Pontos. Você consegue ligar os pontos. Se você for em cada lugar, você consegue fazer o trajeto que cada personagem fez para descobrir as pistas e continuar esse jogo, né? Mas ó, eu sou jornalista, eu tô toda hora buscando a verdade. Agora, Sim. os ativistas aí da rede social da qual a gente está falando estão buscando a mentira o tempo todo. Exato, A narrativa mais exato. conveniente, o viés de confirmação, né? Ah, Pois fala é. aquilo que eu quero ouvir. Ah, obrigado e tal, vou ficar por aqui. Mas tem muito a ver com um dos jogos principais desse jogo, que é o último livro, que vai chamar Jokenpô, né? Onde as pessoas são divididas em papel, pedra e tesoura. Então o papel da gente é ser papel mesmo, né? É mudar o mundo com ideias, né? É, exatamente. Pedra é a grande massa da população, muda a realidade porque são muitos, Olha, é uma olha. massa de pessoas. E tesoura é o poder político, econômico e religioso, que muda porque tem poder. E aí funciona como jogo. Você lembra, né? Papel embrulha pedra. A gente Sim. convence uma massa a fazer mudança. Pedra quebra a tesoura. Uma massa enfurecida pode derrubar um governo, pode começar uma nova forma de governo, começa ou termina uma religião. E tesoura corta papel. Se você estiver incomodando algum desses 3 poderes, você pode ser preso, excomungado ou ficar pobre, entendeu? Eu nunca tinha visto uma reflexão filosófica sobre pedra, papel e tesoura. Pois E eu é. adorava Nunca jogar mais isso. você vai jogar agora. Nunca mais vou jogar do mesmo jeito. Olha só, pedra, papel e tesoura também é cultura. E tem, por exemplo, e Fala. quadrinho também, que eu sou quadrinista, esse daqui é do mesmo universo. Aquele lá não tem ilustração, não tem quadrinho, Não, é não. seu lado Tem escritor. ilustração, poucas ilustrações, 3 ilustrações. E aqui é todo ilustrado, um livro de 400 páginas. Só levanta mais um pouquinho, o pessoal Aqui, ó. ver. Não, dentro, isso. Aqui, ó. Que beleza. Que esse é baseado estilo. na história do meu vô, mas aí é uma história também fantástica, né? E também dentro desse mesmo universo aqui. Ele se passa... tem referências ao que acontece no quadrinho aqui dentro do livro também. E esse você sonha que vire série? De streaming? Sim. A ideia é essa. A ideia é essa. Transformar Maravilha. em série. Olha, vem por aí, hein? Pô. Não quer falar. Tô mas- fazendo pouca coisa, vamos fazer mais coisa, né? Que bom. Aí, o stand-up veio depois do portal de humor que você criou, do Sim. Canibal? Sim, a ordem é essa, né? A ordem é... Eu começo como desenhista, trabalho em agência, monto o meu estúdio, trabalho como freelancer, fazendo ilustração para revistas e jornais, começo a fazer tira para Folha, Mas essa quadrinhos. ilustração para revistas e jornais não era charge, era Não. algo mais Tipo, de design. Se vocês forem procurar na internet, por exemplo, a matéria na Playboy sobre a morte do PC Farias, eu ilustrei aquilo lá. Capa pôster da Placar sobre a melhor seleção de todos os tempos, eu fiz. Uhum. Super interessante, precisava ilustrar uma matéria sobre supercondutor, sabe essas coisas? Sim. Aí depois eu fui para Charge e comecei a fazer tira para Folha. Uhum. Depois disso eu comecei a fazer quadrinho, ganhei uns prêmios, Legal. primeira Bienal de quadrinhos e tal. Mandei meu quadrinho lá para os Estados Unidos como amostra, comecei a pegar quadrinhos dos Estados Unidos para fazer aqui no Brasil. Roteiro Que em beleza. inglês, vai fazer X-Men, vai fazer história de ficção e tal. E comecei a fazer cards de Magic the Gathering, capas de RPG, sabe o que é RPG? Role Playing Game? Sim. Essas coisas. Então, eu tive Eu toda achava, uma quando era carreira... moleque, achava que era coisa de nerd. É isso mesmo? Mas é muito nerd. Eu sempre fui nerd, né? Aí daí, comecei a fazer... Eu só queria jogar bola, ir pra praia. Eu também jogar bola, também. Nunca parei. Aí, inclusive, todo domingo tô lá, com os velhos lá. Aí, a partir disso, Vou comecei... entrar nessa pelada, fazer uns gols. Vamos? Não, é só chamar. Tô precisando de uma pelada aqui em São Paulo. Você vai curtir. É um monte de O carioca é jornalista. sensual, né? Ele chama futebol de pelada, né? Aqui os paulistas são... eles chamam de racha, coisa violenta, né? Racha, rachão. Verdade, cara, nunca tinha pensado nisso. Então, aí foi Mas- quadrinho, aí- foi mas abrir vem- uma escola,
comecei a fazer animação com o Mundo Canibal. Daí Canibal. Aí comecei a trabalhar com humor. Fui pro palco, fui fazer stand-up. E do stand-up agora podcast. Mas só para nos Estados Unidos teve um vínculo com a Marvel, alguma coisa assim? Você é por obra, né? Você trabalha com encomenda, você faz contrato lá, é job. Você vai fazer essa minissérie, você vai fazer tal coisa. E tem pessoas que são contratadas mesmo e o cara é artista exclusivo. Eu não era artista exclusivo. Mas vem cá, de ilustração, de quadrinho para stand-up, é uma habilidade completamente diferente, né? Total. Quadrinho, o cara pode ser até um cara recluso, recatado, fica ali dentro de casa, nem precisa falar com ninguém. Mas as normalmente pessoas percebem o seu talento, começa a pedir, faz um negócio pra cá, daqui a pouco o cara tá cobrando e tal, mas o cara tá lá na dele. Agora, stand-up, o cara tem que pegar o microfone e ir pra frente, ser bem desinibido. E pra você foi natural essa transição? Na verdade, pra mim sempre foi um desafio, né? Cada coisa que eu fui fazer. Pra mim o desenho era a coisa mais natural. Agora, me expor no palco, me expor esse tipo de coisa é uma coisa que você treina, né? É uma coisa que não acontece. Eu não era esse cara desde criança que fiz teatro ou ia na frente da classe pra apresentar trabalho. Eu me transformei nessa pessoa porque eu queria fazer isso. Eu era muito tímido, eu era muito recluso, me sentia muito mal porque eu não conseguia nem chegar numa garota. Tô falando isso muito novo. Chegar numa garota pra falar oi. E aí, quando eu decidi, eu lembro que foi na 8ª série que eu decidi que eu não ia ser mais essa pessoa. Eu, depois de um tempo, era o cara que a molecada falava, os caras falavam, vai lá. Eu ia num grupo de garotas, eu puxava papo e chamava outros caras. Mas não porque eu era o cara, é porque eu me propus a ir vencendo meus medos. E daí, ir pro palco, ir pra frente da sala de aula apresentar trabalho, daí fazer teatro, daí a fazer stand-up. E aí foi uma coisa que foi um desafio que eu tive também, que fazer. Minha origem é de timidez, um garoto muito tímido e tal. Mas tem uma frase ótima da avó de um amigo meu, que é: timidez depois dos 14 anos é falta de educação. Então assim, você é tímido, não interessa, vai ter que lidar com isso. Porque tem gente assim que usa de muleta certa característica. Eu sou assim. Assim, eu sou taurino. Eu sou não sei o que e tal. Às vezes você faz uma coisa errada, alguém reclama de você, mas eu sou assim. Ou eu sou tímido. Você precisa fazer algum trabalho e tal, o chefe tá cobrando, não sei o que, mas eu sou tímido. Bom, aí você não vence, você não sai do lugar, né? Então, esse desafio, esse comprometimento com a superação do medo é muito importante até para ser esse multitarefas, multiartista. Foi uma coisa que eu agradeço muito a ter começado lá atrás, assim, de... É aquela exposição ao que você tem medo, né? Você vai devagar, vai aumentando e até você chega a fazer um show na Praça da Sé com, sei lá quantas pessoas tinham, 40 mil, 80 mil pessoas, beleza, assim. hein? É uma coisa que você vai vencendo aos poucos. Você não sai de um dia pro outro e fala, vou no palco contar umas piadas, não é assim. Mas o seu quadrinho já tinha humor? Porque tem esse elemento comum, né? Não, é que assim, o meu quadrinho que eu fazia encomendado era o que aparecia. Sex Bense, é uma história de ficção. Quando eu comecei a fazer quadrinho autoral, eu comecei a fazer quadrinho sério. E paralelamente a isso, eu fazia tira, que era humor. Como a tira eu gostei e chamava Canibites, que era uma tribo de canibais que moravam a tribo era na Amazônia, caía produtos da Zona Franca de Manaus, então os caras tinham forno de micro-ondas, em vez daquele negócio na boca era um Discman, então tinha essas piadas. Daí eu criei o Mundo Canibal, que era humor, mas era animação. E como eu comecei a trabalhar muito com humor, foi meio natural eu ir pro palco com humor. Mas o humor não era lá no começo uma intenção minha. Sempre... meus livros são mais sérios do que para humor, entendeu? Claro. E animação, assim, vídeo mesmo, você chegou a fazer como o André Guedes faz no YouTube? Então, o Mundo Canibal. Mundo Canibal. Lembra disso? A Varinha de Pau? Eu não tenho Sério? esse conhecimento profundo do Mundo Canibal. Toma Lee Rola, eu acompanhei você mais depois. Cara, fez um sucesso absurdo no início dos anos 2000, assim. Era meme, cara. Foi um site, depois um canal enorme, assim. Partoba e tal. Então foi minha estreia, assim, em humor esse humor mais politicamente incorreto e tal, que na época era super valorizado. Hoje em dia, hoje em dia rende uma pena de prisão. Então, aproveitando esse gancho que você falou da prisão, a gente teve o caso da condenação do Léo Lins aí a 8 anos de prisão, em primeira instância, e você estava falando agora há pouco do stand-up, eu já ia começar a desenvolver aqui essa nossa conversa sobre como era o seu stand-up. Uma das discussões, no caso do Léo Lins, é um personagem ou é a pessoa? E aí eu pergunto, enfim, não sei se você se posicionou, se você quer se posicionar sobre a prisão, mas no seu stand-up comedy,
era 100% você ou tinha uma fantasia ali, tinha uma coisa que às vezes você fala na primeira pessoa, mas que não necessariamente aconteceu com você, não necessariamente é o que você pensa? Não. Cara, o pessoal tem que esquecer essa coisa de você no palco. Tem uma coisa que não é nem personagem e nem a pessoa física, que é a persona. Exato. Persona normalmente, ela é o oposto do que você é ou é uma parte do que você é. Uhum. Então, você vai ver muito comediante que é o arrogante. É o cara que fala, eu sou mesmo, eu não sei o quê. Tem o cara que é o cara que não entende nada. Pô, eu não entendo, né? Por que mulher faz isso? É o cara que tá perdido. Então você tem uma persona no palco. Você não é aquele cara idiota que não entende nada. Você só usa essa persona pra colocar um cara meio bobão e a partir daí fazer as perguntas mais óbvias. Eu quando era... no passado, quando eu comecei a fazer stand-up, eu não era casado, eu era solteiro. Então eu tinha uma persona um pouco mais de falar sobre sexo, sobre balada, sobre não sei o quê e tal, que não era eu. Eu tenho uma piada que é assim. É um saco esse negócio de minha sogra, que ela vem em casa e fica 4 meses morando e, pô, perde toda a intimidade do casal. À noite você quer transar, tem que transar baixinho para não acordar minha mulher. Aí o cara escuta isso e fala, nossa, ele transa com a sogra. Claro que não. É só pra te fazer rir. É só pra ter uma... Você vai pra um caminho e vai pro outro. O que você faz no palco só tem uma função. Fazer o outro rir. Se você vai usar hipérbole, se você vai usar... você vai colocar uma expectativa e vai pro outro lado. Se você vai usar como o Léo Lins, que ele faz um show do mais pesado possível, você vai lá, você fica, ele vai falar isso mesmo, e aquele constrangimento gera um riso nervoso, porque essa é aquela função, e ele é o oposto disso, fora dos palcos, em declarações, e a pessoa dele, quando você conhece, quando ele fala, em qualquer entrevista, você vê que ele não pensa como aquilo, então as pessoas tentam imputar como se aquilo fosse ele. Ele tem um figurino diferente, ele vende como show de humor ácido, e vai no palco, fala aqueles absurdos, e é óbvio que aquilo só tem uma função. E quando um americano faz isso, como o Jason Nick, como o Louis C.K. e tal, o pessoal aqui aplaude, entendeu? Claro. Porque claramente aquilo lá é uma forma do cara colocar um personagem, uma persona no palco, não é aquela pessoa, entendeu? Você falou isso de ser solteiro, aí fazia piada mais com balada e tal. Eu brincava disso com o Renato Albani quando ele ia casar e tal. Vai ter que mudar, né? Você vai contar o quê? Porque era só isso, né? Do podcast também, provoquei ele. O que ele falou? Ele falou que mudou também o texto? Falou, não, mas eu sempre, no fundo, o elemento comum, acho que foi isso que ele quis dizer, é que eu sempre estava contando histórias minhas, mas não, assim, não é dele, é exatamente como você falou. É dentro do quadro da persona, mas coisas que acontecem com ele, que aí ele vai inventando em cima, vai colocando toda uma narração. Então, assim, no fundo, você tem uma continuidade. Mas é claro que pode mudar o tema. Né? Então, você está vivendo mais uma coisa, aquilo está aparecendo mais no seu show, você está vivendo mais outra, mas é como se aquele mecanismo do humorista para captar as coisas, ele continua em todas as fases da vida. Né? Pois é. É claro você está casado, você tem um tipo de visão. Você está solteiro, tem outro tipo de visão. E outra, tem personagem que faz exatamente, ou tenta colocar mais opinião dele, entendeu? Mas mesmo assim, mesmo esse pessoal que bate no peito falando, a piada não é só piada é opinião, mesmo ele, você pode recordar um monte de piada e falar, você pensa isso mesmo? Não, aí eu tô usando ironia, eu tô usando hipérbole. Então pronto. Se você vai fazer um TED Talk, claro, aí eu vou entender que aquilo é o que você pensa. Se você vai num show de humor, é outra coisa. Não é uma palestra. Não é uma palestra. O pessoal tá tratando o comediante como se fosse um palestrante. E trata político, quando fala sério, como se fosse piada. Então tá totalmente invertido. O cara contando piada... você quis dizer isso? Tem um comediante americano que fala isso, assim. Engraçado. Ninguém chega pros MCs do rap... E fala pra ele, você quis dizer aquilo mesmo na letra? Ou o cara, quando tá cantando, fala assim, tem que atirar, tem que... Mas eu não quis dizer isso, hein? E continua cantando. É óbvio que aquilo, ele tá narrando uma situação, ou tá sendo cronista do tempo dele, entendeu? E ali ele quer deixar você... levar para você para algum lugar. Assim é a piada. A gente tá levando para um lado lúdico, entendeu? Se a gente tem piada que eu flutuo, tem piada que no final... Minha mãe é não sei o quê. Então, assim, tem essa liberdade poética de, às vezes, você fala, é isso. Eu odeio velho num banco, os caras ficam naquela fila, velho tem que morrer. Peraí, sabe essas coisas? Isso aí não pode falar mais, não, cadeia. Tá vendo? Odeio velho mesmo. Só um exemplo. Dando um exemplo. Mas aí,
pra mostrar que eu tô puto, eu mostro um exagero, entendeu? Claro. Velho tem que morrer, velho tem que acabar. Isso, pra depois, é um absurdo que às vezes é o punch da piada. É o punch, que aí eu preparo, falo, olha o que o cara tá falando. Porque não sei o quê. E aí eu vou pra piada, vou pra outro lugar, entendeu? Então você prepara isso ou não. Você fala muito bem de velho. Pô, eu adoro velhos. Os velhos são não sei o quê e tal. E no final eu falo uma coisa totalmente absurda. Exato. Tem uma coisa que eu sempre falo quando tem algum convidado lá que... É o choque, né? O contraste repentino Exato. que gera aquela risada. Isso que as pessoas... Já teve convidado que foi no meu programa e fala, pô, você é escorpiano, né? Não sei o que. Fala, ó, acho ridículo esse negócio de gente que acredita em signo. Acho ridículo. Acho uma coisa... A pior coisa que pode ser do ser humano. Isso é você que tá falando ou quem tá falando? Então, mas aí vem o final. Aí vem a inversão. Eu falo, acho ridículo isso, acho absurdo quem cria... Mas isso é coisa de escorpiano, tá? Não esquenta, não. Quer dizer... Pra ter essa piada, eu tenho que falar que eu odeio, que acho um absurdo, não sei o quê. E depois o que eu faço? Eu uso o argumento de gente que acredita em horóscopo pra avalizar o que eu tô falando. Ou seja, a pessoa fala, ué, ele meteu o pau no horóscopo e depois ele usa que ele é escorpiano. Claro, é isso. Essa confusão que é o engraçado. Quando as pessoas vêm me perguntar o signo, eu falo, eu só comecei a acreditar nisso quando eu tava sentado ali no Parque do Povo. É um dos raros momentos que eu pude sentar ali, enfim, descansar. E aí veio um pai correndo atrás de uma criancinha, e a criancinha correndo em direção ao piquenique de uma família, de uma outra família que o pai não conhecia, né? Aí a criancinha entrou em cima da toalha, assim, pegou um pacotão de biscoito, aquele biscoito polvilho, né? Meteu a mão dentro e botou na boca, né? Aí tinha umas 5 pessoas daquela família, a mulher virou pro pai, o pai veio atrás assim, desculpa, meu filho, a mulher virou assim, taurino, né? E aí o pai falou, eu falei, caramba, e eu sou taurino, né? A gente é tudo Não, eu que sou guloso. escorpião, escorpião, né? Ah, tá, então tá bom. Aliás, eu falei desse mecanismo do humor, me lembrou também a participação aqui do Fábio Rabin, né? Porque a esposa dele teve câncer. Vizinho. Pois é, olha só que legal. A esposa dele teve câncer e eu perguntei pra ele como é que ficava a vontade dele de fazer piada naquele momento, se ele consegue fazer piada agora que passou, ou se conseguia na hora. E aí deu uma resposta interessante, ele falou assim, cara, as piadas vinham na minha cabeça porque é automático, né? Eu já penso na vida com esse viadinho. Você tem um olhar, né? O que eu tiraria de piada dessa situação? Né? Ele até falou, você é jornalista também? A gente vive e pensa qual seria a manchete, que ponto que eu iria abordar em relação a esse assunto. Pois é. Mas você gosta, você continua fazendo stand-up, você tem um tema que você gosta de tratar mais no palco? Eu parei de fazer stand-up por causa do stand-up. Por causa você do tem uma podcast. empresa, um podcast super bem sucedido. Mas eu sinto falta, Sente falta. Eu cheguei a voltar a fazer stand-up quando voltou da pandemia, mas aí eu percebi que minha vida ia ser só trabalhar, porque segunda a sexta eu trabalho no podcast, eu só tinha sábado e domingo para fazer show, normalmente fora de São Paulo. Então eu ia ficar sem nenhum dia para descansar. Então eu falo, e eu tava sem tempo de escrever também, porque eu não quero fazer sempre as mesmas piadas, entendeu? Claro. E você falou de tema, o tema varia, é o que eu tô vivendo no momento. Hoje, se eu fosse voltar, e eu vou voltar daqui uns 2, 3 anos a fazer stand-up, mas se hoje eu fosse voltar a fazer stand-up, com certeza eu ia falar do que acontece no podcast, do que acontece nas redes sociais, de como é essa vida desse negócio, de eu tô lá brincando com meu filho, almoçando, chegou o convidado, eu desço e de repente tá um cara falando sobre, sei lá, buraco negro, astronomia, no outro dia tá André Surak, no outro dia tá um pastor, no outro dia tá... E essa maluquice que né? Outro dia tá um cara falando que tá vendo espíritos naquele ambiente e eu tô com encosto, essas coisas. A gente tem que virar uma chave, né? A gente brinca disso aqui, né? Porque eu tô aqui conversando com você, um papo bem mais agradável e tal. Daqui a pouco eu vou sair daqui e vou ver lá o que tá Lula, Bolsonaro, Supremo Tribunal Federal. E tá, às vezes vem um convidado internacional, aí você tem que falar outra língua. É um monte de chavinha que você tem que virar rápido, né? Com o mundo virtual ainda, enquanto tem um monte de militante atacando você na internet. Eu preciso ainda... Tava pedindo dica tua aqui antes. Como conviver com esse inferno, cara? Porque eu ainda fico brigando muito lá e eu quero sair disso, cara. Eu não tenho saúde pra isso. Eu tava falando pro Vilela que não dá pra reagir com o fígado, né? Porque, só refletindo um pouquinho, aproveitando o nosso tempo, eles mentem a respeito do nosso trabalho, acusam você de coisas que você nunca fez, e
de ter uma posição que você nunca teve, né? Às vezes é exatamente o Diz contrário. mais sobre eles, né, do que sobre você. Ele tem aquilo, ele acha que você é do mesmo jeito. Por exemplo, uma coisa que eu vejo muito escrito, você só pode ter ganho dinheiro para trazer essa pessoa. Quando é um princípio meu, não receber, muita gente se oferece, para muito político quer pagar para ir lá, ou muito empresário, a gente não vende pauta. Que bom. Mas aí a pessoa, como ela aceitaria? Eu aceitaria. Se eu estivesse na posição dele, ele acha que você é igual. Então ele te acusa do que ele faria. Exato. Nossa. Porque se passa pela cabeça dele aceitar dinheiro para entrevistar uma pessoa, é porque ele aceitaria. Exatamente. Uma das narrativas aí de militância de rede social, não vou nem falar ao lado aqui para não politizar, é que a gente está apontando um elemento negativo, e às vezes é uma informação, claro. Só que é a informação que pega mal para o político. Às vezes não é nem a crítica, né? É a simples informação verdadeira, verificável, mas ele não queria que você divulgasse. E ele fala, você só está falando isso porque você não aceitou um carguinho no governo. Porque, não é porque você não aceitou. Você só está falando isso porque não te deram, né? Não ofereceram. Não ofereceram o carguinho no governo, né? Por que é isso? É uma gente até sem noção de mercado. Pois né? é, porque eles não no governo ideia. A gente ganha menos do que na iniciativa privada, nos postos que a gente tem. Então, nem financeiramente, fora uma questão que nunca foi meu objetivo, Pois ter um carguinho, uma boquinha mas no governo. Mas essa pessoa aceitaria. Mas essa pessoa aceitaria, o sonho da vida dela, ela acha que isso é o máximo, ela acha que, inclusive, você fica super bem para sempre. Tá? Claro que, enfim, tem uns políticos que roubam, tem uns políticos que abusam ali do poder, mas não tem nenhuma base para falar aquilo. Então, eles apontam um monte de coisa. E aí, se você reage individualmente, você dá palanque para o cara. Pois é. Né? E o problema, talvez, é que tem massa de manobra, tem muita gente com pouca capacidade cognitiva que elas vão acreditando nessas narrativas. Né? Então, a militância, ela usa realmente a desinformação, a mentira, para fazer algumas pessoas acreditarem. E a gente tem que ir pelo nosso trabalho, né, mostrando determinadas mentiras, mas sem dar palanque, né, individual para cada um. Eu queria entender quando foi que a palavra isento virou um xingamento. Porque isento deveria ser um elogio. Você não está contaminado com alguma coisa, então você é isento para falar sobre alguma coisa. Mas a pessoa fala, não, você é isentão, você é isento. Porque ela está impregnada tanto com aquele político que ela ama, que ela não consegue ser isenta. Ela só vê as coisas através daquele viés, daquele espectro. E aí fala, você é isentão. Sou. Eu tento ser isento, pelo menos. Que é impossível, né? É o nós contra eles. Aquela pessoa quer que você esteja do lado dela. E tem uma burrice envolvida, que é o fato de que há pessoas independentes, há pessoas moderadas. As pesquisas estão mostrando que os isentões, seja isentão mais à direita, seja no meio sem posicionamento, seja à esquerda, são maioria na sociedade. Então você tem bolsonaristas e lulistas aqui como minoria, só que elas são minorias muito barulhentas. A leitura que eu tenho depois dessas duas eleições que a gente participou com debates e tudo mais, é que, inclusive, os moderados é que decidem o segundo turno. O primeiro turno. Eu falei isso lá no seu podcast, quando você me entrevistou, entre o primeiro e o segundo turno da eleição de 2022, eu acho. Eu acho que foi 2022, acho que foi 2022. Então você sente isso também, que Sim. No primeiro turno, esses que gritam mais levam seus candidatos lá aqui em cima, tem votações mais altas, e os moderados ficam divididos em vários, mas o segundo turno se mantém, ninguém vai tirar do outro. Quem gosta desse cara e odeia o outro não vai mudar. Os moderados é que vão escolher quem vai ser. E aí eles ficam desesperados para atingir o nosso público que eles atacaram durante 4 anos. Pois é. Eu te chamei de fascista, mas vamos conversar. Eu te chamei de comunista, mas vamos conversar. É hora da união, Não, e servir bolinho na Paulista, né? E o que é curioso é que eu sou jornalista, você tem um histórico como humorista, embora você tenha muitas funções, mas o stand-up é associado ao humor, assim como o quadrinho. E essas pessoas, elas têm que ser, né? É um pressuposto, praticamente, do ofício bem exercido, a isenção, a independência. E, no entanto, essas pessoas ficam falando como se fosse um mega defeito, né? Pois é. Então, você... é isentão, esse jornalismo falido, essa coisa... O Jô Soares, ele defendia até uma certa anarquia, né? Ele tem várias entrevistas boas falando disso. O humorista tem que falar de todo mundo, tem que brincar com todo mundo. Pois é, não dá pra já sofreu isso naquela época, né? Exatamente. Como você traz a Dilma, como você traz o presidente. Fala, é o presidente, cara. Você tá dando palco pro Bolsonaro? Eu tô dando palco? O cara é presidente, é candidato à reeleição e eu tô dando palco.
Como você traz o Haddad, como você traz o Lula, como você traz o... Cara, eu não preciso dar palco. Ele já tem o palco dele. Entendeu? Agora, assim, você até falou do episódio do cara da Coreia do Norte. Eu sei que tem outro bem anti-Israel, para não dizer outra coisa. Tem. Então, assim, às vezes rola uma dúvida, né, de convidar pessoas que têm posições que estão ali na fronteira, na ou fronteira do já crime. até cruzaram a linha do crime, já foram alvo de condenação e Quando tal. é assim, eu faço gravado, cara. Faz gravado por precaução. Faço né? por precaução, porque eu até explico pra pessoa, falo, eu fiz uns 4 programas assim. Principalmente quando era a primeira vez que a pessoa tava indo, eu falei, cara, eu vou te falar uma coisa. Você falou isso, isso, isso. Ah, não, mas foi... Tudo bem. Pode ter sido mal interpretado e tal, mas você não pode defender isso daqui no meu programa, senão eu vou te contrapor. Não, fica tranquilo. Aí eu fiz gravado, não teve problema, coloquei pro ar. Ou convidado que fala uns absurdos, falou 2 ou 3 absurdos, falei, cara, vou ter que cortar isso. Zoofilia não. Isso aí. Pedofilia não. Entendeu? Cara, aí você corta e vai pro ar. pedofilia. Mas você não chama mais também, né? Aí é E complicado. aí eu tenho feito isso. Eu tenho essa sensibilidade. É claro que às vezes Porque- eu posso errar, mas quando é uma coisa problemática, eu faço gravado. Claro, porque você já é atacado, você tem um debate e você não intervém. Imagina se a pessoa fala ali realmente é. algo criminoso E como eu não e gosto você de fica ser... quieto e tal, aí você acaba levando a culpa por aquilo que ele falou. Eu não levaria a culpa porque eu teria que ser grosseiro com a pessoa. Eu teria que falar que aquilo tá errado e tal. E eu não Isso. quero fazer esse papel. Porque é muito chato você ser o professoral ou ter que falar, cara, isso é um absurdo, não sei o quê. Como você fala um negócio desse, isso é criminoso. Então eu prefiro fazer gravado do que ter esse papel. Não aconteceu ainda de eu ter que fazer isso. Só aconteceu em debate de alguém se exaltar muito e falar, cara, você já estourou seu tempo, não sei o quê. Ah, não sei o quê. Se acalma, não sei o quê, e ter que dar bronca no cara. Mas é um debate e ele tava estourando o tempo do outro, entendeu? E todo mundo concorda contigo, fala, não, ainda bem, você tem que falar, porque o cara tava atrapalhando o debate e tal. Vamos falar rapidamente sobre os seus ídolos, as suas referências nessas diversas atividades que você tem. Nossa! Quadrinho, stand-up, livro. Quem são as pessoas assim que fizeram a sua cabeça? Vamos de trás pra frente, né? Das minhas coisas que eu fiz de trás pra frente. Comédia stand-up foi a penúltima coisa que eu fiz, né? E vou voltar a fazer. Luis C.K., Bibiglia. Tem muita gente lá fora. Aquele Ruivo, cara. Você é do Ruivo. O Ruivo, ele é bom pra caramba. Agora me foge Esses o nome. mais recentes, às vezes, eu ele sou é da das geração Ed antigas. Murphy. Ele é logo depois. Luis C.K., Birbiglia, Cara, tô muito ruim pra nome. Que ele voltou agora, ele tinha um programa Faz muito tempo que você não faz stand-up. Exato, né? Muito tempo sem falar a respeito disso. E tal. Caramba. Você tá, aliás, igual George o Ed Murphy, Carlin. que é assim, não, eu já fiz, mas eu vou fazer um Ed dia. Um Murphy dia era eu vou muito bom. voltar. O Ed Murphy, você vê uns vídeos, uns shows antigos dele, ele ia ser preso hoje Ele em ia dia, tomar né? 64 anos de prisão, né? No Brasil. O Ed Murphy Raw, né? Bill Burr, Sem tava censura. tentando lembrar. Bill Burr também, cara, pra mim é o melhor, assim. E de quadrinhos, eu gosto muito de escritores como Alan Moore, Neil Gaiman, Grant Morrison, artistas Dave McKean, o Sienkiewicz, de ilustradores, putz, aí entra numa série que a galera nunca ouviu falar, né? Mas Já tá difícil pra Bob mim. Peak, tem um pessoal que eu curto pra caramba. Benício, que é aqui do Brasil, que fazia todos os pôsteres dos Trapalhões, todos os pôsteres de filmes da década de 80 e 80, ele era o cara que fazia todos os pôsteres, assim. O Homem da Capa Preta, os Trapalhões e tal. É um cara que era muito bom, muito bom. E de que mais? E de desenho. Desse universo você já falou aí. Tolkien, o quê? De escritores? Putz, Tolkien, Bradbury é a minha maior inspiração. Ray Bradbury é um escritor dos anos 60, 70, que escrevia muito ficção científica, fantasia. É muito bom, assim. Ele escreve tudo pela ótica mais do humanismo, né? Do ser humano e tudo mais. Gosto pra caramba dele. Stephen King. Tem muita referência, cara. Eu leio muita coisa. E muita coisa diversa, né? Que não tem nada a ver uma coisa com outra. E o que te levou para esse universo de cultura, entretenimento, variedades? Você lembra de algum episódio da sua infância? Alguma coisa assim que foi a primeira revistinha? Cara, a coisa mais antiga que eu lembro é eu desenhando na parede de casa e minha mãe dando bronca. Essa bronca falou, não, eu vou continuar, vou persistir. Do Speed Racer. Eu era fascinado por aquele desenho do Speed Racer, corrida de carro, e eu achava demais as histórias. Eu ficava viajando, criando histórias, porque era uma
corrida na África do Sul, outra corrida no meio de um vulcão e tal. E aquilo, cara, me fazia viajar, criar histórias e falar. E na minha cabeça eu tenho certeza que eu pensava, algum dia eu vou fazer alguma coisa desse tipo. Ou escrevendo, ou desenhando. Eu não sabia o que era, mas eu queria fazer aquilo. E desde pequeno eu escrevia muita história, né? E aí quando eu comecei a desenhar, fazia história em quadrinho, tosca, mas fazia história em quadrinho. E daí pra animação. Quero fazer filme, quero fazer série. Basicamente é contar história, né? E você é de uma cidadezinha do interior de São Paulo? Penápolis. Penápolis. Você ainda frequenta lá? Muito difícil. Eu ia mais quando meus pais tinham casa lá. Agora eles saíram de lá, já faz tempo, né? Estão em Santos. Eu ia bastante lá. É perto de Barbosa, que é um lugar onde meus pais me criaram no começo, né? Depois a gente veio para Diadema, depois para São Bernardo até os 17, depois para Manaus e finalmente aqui em São Paulo. Então eu mudei muito de casa. Agora vem cá, você... É a terra da Sabrina Sato, né? Penápolis. Da Sabrina. Todo mundo conhece por causa da Sabrina, não por causa de mim. Que também tem uma persona. Total, né? total. Muitas vezes ela se faz de boba e tal. Eu já conhecia a Sabrina pessoalmente, é muito, muito esperta. Então, inteligentíssima. Essa persona ali é bem diferente muitas vezes quando você conhece as pessoas. Mas... eu digo agora, você tem uma base, você tem um podcast bem sucedido, né, que você luta diariamente para que continue bem sucedido, com grande alcance, recebendo as pessoas influentes e tal. Você tem uma dificuldade de organizar o seu tempo para fazer tantas atividades? Tenho, mas mais por culpa minha do que por qualquer coisa. Não, porque todos que temos assim mentes inquietas e criativas, né, em determinadas áreas, a gente fica louco para comprar o tempo, né? Eu não sei se acontece contigo, mas quanto mais coisa eu tô fazendo, mais coisa eu tenho vontade de fazer. Exatamente. Quanto menos coisa... Eu lembro que teve épocas que eu tava assim... Puta, era um trabalho que eu tinha só... E eu tinha muito tempo livre pra falar... Pô, agora eu vou escrever o livro. E não saía. Aí não sai. E aí, as épocas mais criativas era a época que eu tava trabalhando mais, tava com menos tempo, e você fica com aquela vontade de fazer mais. Cara, que é agora. Agora eu trabalho... acumula e você quer botar pra fora. Exato. Então, às vezes, eu não tenho tempo para escrever um negócio mais elaborado, vamos dizer assim, durante a semana. ChatGPT. Não dá, né? Não dá, né? Eu sou colunista, sou âncora, sou diretor de jornalismo e tal, mas às vezes chega no fim de semana, chega no sábado, no domingo, eu deveria aproveitar, deveria ir jogar bola, ir pro samba, as coisas que eu gosto de fazer e tal. Mas, cara, tá tudo acumulado, tá aqui na cabeça, às vezes eu preciso sentar e botar para fora. Pois é. Escrever ali com um tempinho maior. O meu lance é não começar. Se eu começo, eu crio um problema para mim. Então, esse segundo livro que eu tô fazendo, eu tô na parte mais difícil, que é organizar o esqueleto todo dele. E isso eu posso fazer a qualquer momento. Agora, eu sei que quando eu começar a sentar para escrever, ferrou a minha vida social, assim. Mas aí você tem um plano para o futuro agora, assim, tipo, eu tô bem economicamente. Ao mesmo tempo sempre tem uma angústia, né? Porque fala assim, se eu parar o podcast total para escrever um livro, aí depois é difícil resgatar, não dá para parar. E depende bastante de mim e tal, eu tenho que estar lá. Então, assim, você precisa se organizar para fazer as coisas concomitantemente. Às vezes você diminui um pouquinho aqui, aumenta um pouquinho ali. Mas eu vejo que você fala assim, ainda quero voltar a fazer stand-up. Mas assim, você pensa numa coisa de... Vou largar tudo um dia, que eu já vou estar bem tal, e aí eu vou fazer o que eu quero? Ou é só essa administração? O podcast é uma coisa que eu não tenho necessidade de fazer 5, 6, 7 por semana. Então a ideia é que daqui a um tempo, até porque eu tô com 2.000 programas, vai chegar um tempo que eu vou fazer 2 por semana, fazer 1 por semana. E tô fazendo experiências, e vou continuar fazendo, de colocar outras pessoas para apresentar outros programas dentro do canal. Então, a partir do momento que esses programas começam a engrenar, me dá uma liberdade de falar, ufa, beleza, eu tenho outros programas, dá para fazer menos podcasts. Então a ideia é essa, diminuir o número de podcasts com o tempo, ainda não agora, com outros programas que eu já estou pilotando, ou já tem uns que já estrearam, e aí eu consigo fazer um pouco de stand-up, que também não vai ser aquela loucura de segunda a segunda que eu fazia, stand-up, e escrever o livro, que a coisa que mais me dá prazer é escrever. De todas que eu faço. Quando eu tô quieto, o filho tá dormindo e eu tô lá de madrugada ou logo de manhãzinha, acordei mais cedo e tô escrevendo sem barulho nenhum. Cara, é uma sensação absurda. Assim, e é mais difícil nesses tempos, é mais difícil. Você conseguiu o tempo, você conseguiu o silêncio, você conseguir que ninguém esteja ligando, cobrando alguma coisa, que não tenha burocracia para resolver e tal. É uma luta para conseguir escrever. Pois é.
Bom, maravilha conversar com o Rogério Vilela. Mas tudo é culpa minha, né? Tudo eu que arranjei. Se eu tô sem tempo, se eu tô com... Eu que arranjei, então eu não posso reclamar, né? Exato. Não, eu sou muito grato, né? Eu sou muito grato. Existe sempre aquela... A gente tem a vocação e a gente percebe que tá gastando muito tempo com ela, mas a gente percebe também que a gente não vai se realizar se não exercê-la, né? De alguma maneira e de uma maneira que satisfaça a gente. Mas isso é uma coisa que eu tô tranquilo comigo, assim. Se eu hoje... eu perdesse o que eu tenho e não trabalhasse mais com as coisas que eu já trabalhei, eu tenho, assim, já fiz a minha parte, assim. Em toda a área que eu atuei, eu fiz o começo, meio e fim. Eu posso voltar, mas eu tenho um ciclo totalmente fechado. E o podcast eu já poderia... Hoje eu poderia parar. Ele tem um ciclo fechado. Pô, eu comecei do nada, entrevistei os candidatos à presidência. Entrevistei gringo. Beleza, fechou um ciclo. Eu posso continuar, mas eu não tenho assim, putz, eu parei na metade. Sempre eu consegui fechar esse ciclo, entendeu? Não, você sempre conseguiu ter consistência em todas as áreas, ter uma trajetória digna de ser contada. E relevância, né? De relevância. Que é difícil, né? Exatamente. Porque tem muita gente boa em várias áreas que eu tive, que estavam do meu lado, e eu falei, cara, como esse cara não conseguiu desenhistas melhores, ou roteiristas bons, ou comediantes ótimos, que por uma coisa ou outra a pessoa não consegue se manter naquilo ou chegar num nível que seja reconhecido. Então eu não sei se é sorte, se é uma mistura de coisas, eu não sei. Que bom que foi assim. Agora, Vilela, antes da gente encerrar, só um apanhado assim de entrevistas mais marcantes para você. Quais são os trechos assim que você lembra que ficaram repercutindo bastante, que as pessoas vão lembrar para sempre, de todas essas que você já fez ao longo desses últimos 5, 6 anos? Eu falo que a primeira grande entrevista que mudou a história do podcast para mim foi com o Danilo Gentili, porque foi uma época que meu podcast era muito pequeno. Legal. E aí você não consegue chamar grandes convidados quando você tem um podcast que tem 10 mil inscritos. Então você chama seus amigos, o Danilo foi muito generoso, e a partir daquele momento o podcast chamou atenção para que outros viessem, ou vieram com eles muitos inscritos. Então ele foi a primeira pessoa que mudou o podcast. E durante o podcast eu já tive muitas entrevistas que foram marcantes para mim por alguns motivos. Tem aquela entrevista que eu acho que é perfeita, que ela é divertida, ela tem emoção, ela toca as pessoas e no final você fala, cara, mudou de alguma forma a minha vida depois dessa entrevista. Que foram entrevistas com comediantes assim que eu gosto muito, que teve a parte que ele contou da vida dele que eu não sabia, que foi emocionante, ou que teve partes que foram engraçadas e no final foi uma coisa muito legal, assim, Ele quem? Não, de vários. Tô falando do Ceará, do Pânico, que foi muito legal. Uma época que, a gente bebeu durante o programa, estava muito feliz. Coroou uma coisa muito legal, sabe? Se você for ver o podcast, a gente se emocionou, a gente riu e tal. E foi um bate-papo, assim, de 6 horas que, cara, eu lembro até hoje, foi muito legal. Era o que imitava o Silvio Santos. O do Frei Gilson é muito lembrado pelas pessoas porque era um momento que eu estava passando um momento muito difícil pela doença do meu pai. Estava com muitas dúvidas em relação a Deus, do silêncio de Deus. Que eu falava, eu rezo, eu oro e eu não tenho resposta e o que está acontecendo? E a resposta dele foi uma coisa que não só viralizou muito, assim, que é absurdo. Essa entrevista tem 10 milhões, 14 milhões de views. Só esse corte está em tudo quanto é lugar. Então, assim, são momentos que não dá para se repetir. Eu não sou mais aquela pessoa, o Frei provavelmente falaria outra coisa em relação àquilo. Então, são momentos que casam tanto que você vê um ser humano entrevistando o outro e ele sendo impactado em tempo real, ao vivo, sobre o que a pessoa está falando. E as pessoas sabem quando é verdade e quando não é. Então, esse é um que provavelmente vai ser o mais lembrado por causa disso, entendeu? O Rogério Vilela faz tanta coisa que eu até esqueci de uma das suas atividades. A gente tem que falar rapidamente no final. Dublador. Exato. Como que foi isso? Então, é do Mundo Canibal. A gente fazia as vozes lá, já dublei muito desenho animado e tal. E eu gosto dessas coisas. E os episódios que eu levo o dublador... Você vai ter que fazer uma vozinha aqui pra gente. Que bicho que você não conhece, né? O pessoal vai conhecer, que é o... Tô ignorante do mundo nerd. O Maloqueiro Popeye, que era um cara que ele tinha... Tipo, o maconheiro Popeye era, mas a gente chamava de maloqueiro, porque ele tinha o espinafre dele, era o espinafre da Jamaica. Ele falava, certeza, bolo de maconha, Bolonha, ai que coisa louca. E tem o Carlinhos, que era um personagem
personagem que comia cocô. Nossa, essas coisas que eu fazia. Beleza. Ai, que legal, eu gosto de cocô, é isso. E tem várias vozes, cara, que a gente Você fazia. tá cobrando que eu conheça essas coisas. Como é que, Gente, Felipe, gente, como é que escreva nos você não conhece- comentários como ele não conhece o mundo canibal. Como que ele não conhece o cara que comia cocô? Como? Cara, você vai ler os comentários, você vai ver que é um absurdo você não conhecer o mundo Claro, canibal. mas eu tô aqui pra passar vergonha. Agora, Rogério Vilela, o que eu ia perguntar desse mundo de dublador? Você já fez filme, alguma coisa, não? Não, fiz filme como ator, né? Já participei fazendo... Também é ator? Também, falei pra você, sou ator também. Tenho DRT, talvez também DST também. Mas como ator eu já fiz bastante coisa. E quero na minha série fazer algum papel também, algum papel pequeno, mas fazer alguma participação. Porque é uma área que essa eu ainda não fiz o ciclo. Eu ainda quero fazer mais coisas como ator. Fiz peças de teatro, fiz algumas participações em filme, em série, tem umas coisas que até vão sair ainda no cinema, mas eu quero fazer mais coisa. Que beleza. Olha aí, diretores, É. produtoras, Rogério Vilela com todo esse cartaz. O pessoal tá me chamando hoje em dia pra fazer ponta em filme, pra ser eu mesmo. Então, tipo, o personagem vai participar de um podcast, é o meu e eu entrevistando o cara. Eu falei, eu quero fazer outros E papéis. esse óculos você criou a própria marca? Porque faz É. parte da sua persona. Já. Agora eu tenho a minha marca, né? Mas foi uma preocupação quando eu parei de fazer. Mas você usa fora, Uso. atrás das câmeras Uso também? porque ele Vai tem dizer o graus. quê numa hora dessa, né? Ele E tem você grau. fica fazendo essas vozes sozinho em casa também? Faço. Você é essa mente inquieta e doida. Você foi no Sozinho você fica falando. Você lembra do meu cenário? E claro. Eu levei. Mas ninguém teve consegue esquecer aquele Exato. cenário. Nem a mulher que um limpa porão, lá. uma garagem, a mulher tudo que limpa, colorido. Ela tem pesadelos com aquele cenário. Eu fiz um programa no meu aniversário com meus amigos da quinta série. Sim. E os caras foram lá e falaram, Vilela, eu vejo esse cenário, eu vejo a tua cabeça, cara. Os caras que me conhecem falam, tua cabeça é isso daqui. E é aquilo. Tudo que eu coloco, Que legal. coloco o coração e a cabeça, fica meio com a minha cara mesmo. Tá aí, uma vocação múltipla realizada, Rogério Vilela. Muitíssimo obrigado. Eu adorei essa conversa e a sua presença, sua disponibilidade. Você quer fazer o merchan aí, podcast? Não, é só o programa de segunda a sexta, às 7 horas da noite tem lives e algumas vezes à tarde, às 2 horas, também tem lives. Vamos começar com alguns programas sobre esportes, sobre mundo nerd lá e fiquem ligados lá. Tudo no meu Instagram você descobre que eu tô fazendo @Vilela. Eu sou tão velho que eu consegui só você é o @Vilela. Vilela. É verdade, eu fui marcar você outro dia quando a gente fez o É porque story ali quando eu no comecei no churrasco. Instagram ainda você mandava por fax a foto. E ele é o Vilela e não tem 2 L's. Não, tem assim, um no Lê e um no Lá. Milhões de Vilelas e ele foi o primeiro a registrar a conta. Tem 2 L's. Um Tem no 2 Lê L's? e um no Lá. Ah, tem 2 L's então. Cara de quem fala. Ah, não, ele não falou isso. Eu sei. Mas esse com 3 L's não sou eu, é o pessoal mais rico. Então beleza. Dono de Itaú e tal. Não é minha família. Rogério Vilela, foi um prazer aqui. Obrigado, cara. Recebê-lo no podcast OA. Toda segunda-feira, às 19h30, um episódio novo vai ao ar. E também estamos aqui de segunda a sexta-feira no Papo Antagonista, aí tratando da notícia do dia, com todas as análises. Então, você que chegou aqui porque você ama o Rogério Vilela, fique aqui também para acompanhar o Papo Antagonista segunda a sexta, com o noticiário e as nossas análises minuciosas, independentes, incomodando militância de todo lado, para você saber exatamente aquilo que está acontecendo. A gente sempre traz todas as informações de base. Tem muita gente que oculta por aí, não, a gente mostra e aí raciocina junto com o público em cima das informações. Então a base você sempre vai ter aqui. E acompanhe, claro, o antagonista.com.br, nosso portal de notícias e análises que está lá 24 horas, 7 dias por semana no ar. Um grande abraço e até a próxima. Depois a gente deixa no programa sem contar para ele, não tem problema. Tá bom. Mas só que, putz... Uma pessoa muito importante que está acessando... É ótimo, pode maravilhoso. crer. Erros de gravação. Podcast OA. Conversa boa de ver e ouvir.